salmista, no Salmo 119, faz a seguinte oração: Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento, segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença, livra-me, segundo a tua palavra. A confiança do salmista diante da sua necessidade está na palavra. Eu quero pedir que você ore nesse momento, por um instante, para que a palavra fale ao seu coração e te livre daquilo que você precisa ser livre. Ou traga para a sua vida aquilo que você precisa nessa noite. E ore por mim, para que eu seja fiel na exposição dessa palavra, da palavra de Deus. Um instante de oração silenciosa. Senhor, nessa noite de ceia, a Tua palavra viva ao nosso coração. Nós queremos colocar nossa vida, nosso pensamento, nossa atenção e pedir que por Tua graça, a Tua palavra nos alcance. Aquilo que nós precisamos nessa noite, e o Senhor sabe profundamente o que é a nossa necessidade. Pedimos-Te que seja suprida essa necessidade por Tua graça, mediante a palavra do Senhor. Ela que gera vida, transformação, renovo, encorajamento, exortação, correção, para que sejamos parecidos cada vez mais com Teu Filho Jesus. Usa-me por Tua graça. Reconheço minhas limitações. Sou totalmente dependente do Senhor, ó Espírito Santo. Usa-me com o Teu poder, para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. A Bíblia Sagrada, ela ensina que todas as pessoas nascem no reino de Satanás. A Bíblia Sagrada ensina que todas as pessoas nascem no reino de Satanás, sob o governo do diabo. Chocante, mas é verdade. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Isso ele fala escrevendo aos Efésios. Escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, na sua segunda carta, capítulo 4, verso 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Todo ser humano nasce inimigo de Deus, em oposição a Deus, sob o governo do diabo. Esse é o resultado do pecado ter entrado na humanidade, na sociedade, na história humana, por causa da desobediência de Adão e Eva,
os nossos primeiros pais. Esse pecado afetou toda a humanidade e, por causa disso, o ser humano está sob o governo do diabo. No entanto, é preciso deixar claro que Deus, como soberano, Ele é o Criador de todas as coisas e o soberano sobre todas as coisas, em sua infinita sabedoria, permite que Satanás opere dentro de um limite. O diabo, Satanás, só pode fazer aquilo que Deus permite que ele faça. Ele não pode ultrapassar limites estabelecidos pelo Senhor. Então, quando a Bíblia diz que Satanás tem poder sobre o mundo, que Satanás governa as pessoas, a Bíblia está dizendo para mim e para você que Deus deu a ele um domínio limitado. 2 exemplos para você entender isso. A vida de Jó, quando o diabo vai tocar nos bens de Jó e depois na vida de Jó, o diabo precisa ir até a presença de Deus e pedir autorização. Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no verso 31, vai dizer que o diabo estava pedindo autorização para dar uma sacudida nos apóstolos. E Deus permitiu, por causa do seu propósito. Então o diabo, ele cumpre propósitos específicos nas mãos do Deus soberano. Ele governa apenas sobre os incrédulos. É o que eu acabei de ler em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual, Cristo, é a imagem de Deus. Então, os crentes, os discípulos de Jesus, aqueles que já confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador, não estão mais sob o domínio do diabo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Quem crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador está agora sob um novo governo, o governo de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, não mais sob o governo do diabo. Assim, a única forma de alguém ser livre do reino do diabo é sendo transportado do império das trevas, do reino do diabo, para o reino de Jesus, o reino de Deus. E só quem faz isso é o próprio Senhor Jesus, que vem até a pessoa e a convence do seu pecado, apresenta a justiça de Cristo na cruz, para que a pessoa possa confessar. Então, somente quando Jesus é recebido como Senhor, num coração constrangido pelo amor de Deus, que se arrependeu dos seus pecados, é que essa pessoa, então, é resgatada do império das trevas e entra no reino de Deus. O que nós estamos vendo em pleno século XXI, ano de 2018, é Deus agindo para resgatar as pessoas que estão sobre o reino das trevas para o reino da luz. E Ele o faz através da pregação do Evangelho, minha e sua responsabilidade, que já somos discípulos dele. Então, enquanto nós pregamos, os eleitos, os escolhidos do Senhor vão sendo levados à fé, vão recebendo Jesus como Salvador e vão sendo extraídos desse reino das trevas para o reino de amor. A ceia que os discípulos de Jesus participarão daqui a pouco é um testemunho desse amor do Pai, que reuniu esses que estavam sob o governo das trevas, do diabo, e agora pertencem a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas, eu e você, como discípulos de Jesus Cristo, olhamos à nossa volta e parece que não existe um reino de amor. Existe apenas o reino das trevas. Às vezes temos a impressão que Deus não está governando, porque como tanta maldade pode estar presente à nossa volta? Por que tanta oração que eu faço não é ouvida pelo Senhor? Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 17, a partir do verso 20.
Lucas 17, de 20 a 24, e eu vou pedir que você permaneça com a sua Bíblia aberta, porque eu vou ler também Lucas 18, versos de 1 a 8. Lucas 17, a partir do verso de número 20, diz assim: Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem os sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Capítulo 18, a partir do verso 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então, disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Deixa sua Bíblia aberta, por favor. A parábola contada por Jesus, ela tem um objetivo explícito e está aí no verso 1. Qual que é? Sobre o dever, ensinar os discípulos sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Isso é confirmado ainda no verso de número 7, quando ele diz que os discípulos clamam dia e noite. Só essa palavra de Jesus já seria suficiente para que seus discípulos, não apenas os que ouviram lá ao vivo, mas os que ouvem hoje essa palavra, se dedicassem a uma vida contínua de oração. Só essa palavra já nos levaria, como discípulos de Jesus, a ter uma vida de oração. Mas qual o contexto dessa parábola? Em que contexto Jesus conta essa parábola aos seus discípulos? O que é que está acontecendo aqui para Jesus contar essa parábola e que objetivo ele tinha? Será que era só isso aqui? O dever de orar sempre e nunca esmorecer? E eu quero que você acompanhe o texto comigo. Porque essas duas perguntas, ao serem respondidas, nos ajudarão a entender melhor o texto e a aplicar na nossa vida, sob a direção do Espírito Santo, como nós devemos viver uma vida de oração. Então veja comigo. O verso 1 afirma que Jesus diz aos seus discípulos uma parábola. Tá, mas do nada, disse-lhes Jesus uma parábola. Então nós precisamos olhar para o que está acontecendo antes. Por isso eu li a partir do verso 20. No verso 20 nós vemos os fariseus fazerem uma pergunta para Jesus. Quando é que virá o reino? Jesus dá uma resposta para eles. Vocês não verão o reino de forma visível. Por que Jesus responde desse jeito para eles? Porque todo judeu aguardava a vinda do Messias, que, enviado por Deus, assumiria o governo do povo de Israel, libertaria esse povo de todo o domínio estrangeiro e conduziria esse povo à presença de Deus.
Então, a resposta de Jesus, aqui no verso 21, vocês não vão dizer que o reino está aqui ou o reino está lá, porque o reino de Deus está dentro de vocês, deixa claro que eles tinham um entendimento equivocado quanto ao que era o reino de Deus. E mais, que eles vão continuar a vida sem identificar o reino. Eles não vão conseguir identificar o reino, porque só quem entende e enxerga o reino são os discípulos. Então veja que no verso 22, os discípulos não fizeram pergunta alguma, e Jesus diz: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. Virá o tempo em que vocês querem me ver com meu poder e glória, e Filho do Homem é uma expressão que Jesus usa para falar sobre ele mesmo. Haverá um dia em que vocês querão me ver, desejarão me ver e não me verão. O reino de Deus não é uma estrutura física, não é uma estrutura social ou religiosa. O reino de Deus é um governo espiritual de Deus, tomando a vida daquele que se entregou a Jesus Cristo. Então, o reino de Deus, ele é uma consciência clara que eu sou pecador e totalmente dependente da graça do Senhor. Então, eu entrego a minha vida e quem governa a minha vida agora é Deus. Então, eu faço parte do reino de Deus, um reino espiritual. Quando Jesus conta a parábola, esse é o contexto. Então, Jesus está dizendo, o reino chegou, eu sou o rei do reino, eu trago para aqueles que creem em mim o reino. Só que o reino ainda não está plenamente presente. Eu vou voltar. Eu vou passar por dores, eu vou morrer na cruz, vou voltar para casa, mas eu vou voltar para buscar aqueles que são meus. Então veja isso. Olha o que ele diz no verso 25 do capítulo 17. Mas importa que primeiro ele padeça. Quem padeça? O Filho do Homem. Muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. E ele pinta um quadro do que essa geração, trazendo à luz a lembrança de como foi a geração de Noé, a geração de Ló. Uma geração que não queria saber de Deus, uma geração totalmente corrupta, uma geração que estava voltada para si mesma, falando para os discípulos que essa é a geração que eles vão viver, dizendo para mim e para você que essa é a geração em meio à qual nós vivemos. E como nós vivemos nesse meio e vemos tanta coisa ruim e errada, há uma dificuldade nossa de mantermos focados no relacionamento com Deus, na dependência de Jesus Cristo. Por isso que ele precisa contar uma parábola para os discípulos de como eles precisam continuamente, em meio a essa geração perversa, estarem dedicados à oração. E então ele conta a parábola. O que Jesus quer ensinar é sobre o lugar da oração na vida do discípulo de Jesus que vive em meio a uma sociedade corrupta, que não quer saber de Deus, que prega contra Deus, que se levanta contra aqueles que creem em Deus. E essa vida de oração é até a volta de Jesus Cristo. Não é por um período. Por isso que o verso 1 diz que a gente deve orar sempre e nunca esmorecer. Então, duas verdades desse texto para nós. A primeira, pertencer ao reino de Deus é garantia de ser ouvido por Deus, o rei do reino. Olha o verso 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, aqueles a quem ele deu o privilégio de fazerem parte do reino, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus conhece seus discípulos. Jesus te conhece, ele me conhece e sabe que há desânimo na nossa vida de oração diante dos problemas. Há desânimo para mim e para você quando a gente ora e não vê a coisa mudando no tempo que a gente queria. Há desânimo quando a gente pede algumas coisas e elas não acontecem e a gente não tem o discernimento que é porque Deus não quer que isso aconteça na nossa vida. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos que eles precisam orar, mesmo que não vejam a resposta do jeito que eles esperam.
porque Deus fará justiça, ou seja, Deus agirá conforme a sua justiça, conforme a verdade. E quantas orações minha e sua não são injustiça, são egoístas, são fora do propósito divino, são voltadas para nós mesmos. O ensino de Jesus através da parábola se dá por contraste. Não, o juiz iníquo, ele é contrário àquilo que Deus é. Então ele usa o contraste para dizer quem é o nosso Deus. Deus, o nosso Senhor, é exatamente o contrário desse juiz. Se até, o que Jesus está dizendo, se até um juiz iníquo que não teme a Deus vai atender uma viúva necessitada porque não aguenta ela ficar clamando, pedindo, insistindo, e ele quer ficar livre dela. Pense vocês, se Deus não responderá à oração dos seus escolhidos, os seus filhos e filhas, o seu povo. É claro que vai. É claro que ele vai responder. Então, todos os discípulos de Jesus, não apenas esses, mas eu e você, somos representados como uma viúva que é dependente, que não tem alguém por ela, que é necessitada e que precisa recorrer àquilo que pode todas as coisas. Então Deus vai ouvir, não porque nós pedimos sem parar e estamos insistindo, mas porque Ele é justo e sabe do que nós precisamos, conhece o nosso coração. Queridos, oração não é só chegar diante de Deus e ficar pedindo, pedindo, pedindo. Jesus está lembrando os seus discípulos que oração é estar em intimidade na presença do Senhor, em comunhão com Ele, falando com Ele. Então, Jesus chama a atenção para a fidelidade de Deus. Deus é fiel e vai responder. Diferente desse juiz, que demora para responder e só responde depois que ele vê que, se não responder, ele vai ficar com aquela mulher importunando ele o tempo todo. Jesus diz que Deus responde prontamente. Pastor Richards afirmou o seguinte: a fé não é algo que nós geramos contorcendo os nossos olhos e concentrando-nos completamente em acreditar. Em vez disso, a fé é nossa resposta a Deus quando Ele se revela a nós. Jesus está revelando quem Deus é. Ele é o Deus que ouve. Ele é o juiz justo que atende às orações do seu povo. Então, na certeza de ser ouvido pela justiça do Deus justo, nós oramos, não apenas pedindo pelas nossas necessidades, mas também pela implantação da justiça de Deus nesse mundo, ou pela vinda do reino de Deus sobre aqueles que ainda não foram alcançados. A certeza que Jesus dá aos seus discípulos, para mim e para você, é: a sua oração é ouvida e ela é atendida conforme a justiça de Deus. Pertencer ao reino de Deus, ser discípulo de Jesus Cristo é garantia de ser ouvido na sua oração e atendido conforme a vontade de Deus. Mas a segunda verdade é que pertencer ao reino de Deus é certeza de ter a fé fortalecida através da oração. Pertencer ao reino de Deus é ter a fé, a certeza da fé fortalecida através da oração. Veja o verso 8, olha comigo. Parece que Jesus muda de assunto. Ele está contando sobre como se deve orar, como o juiz iníquo atende a viúva só porque ela estava importunando. Diz que Deus não fará assim, não age assim. Mesmo que pareça que ele está demorando, ele não está. Aí o verso 8 diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E aí Jesus chama a atenção dos discípulos. Presta atenção, eu vou voltar. E quando eu voltar, como estará a sua fé? Então Jesus pergunta aos seus discípulos como estará a fé na terra, e é lógico, está falando deles, que são homens que confiam em Jesus. Como que vai estar a fé nessa terra quando ele voltar? O que isso tem a ver com oração? É porque a oração é que fortalece a fé. Assim como a fé fortalece ou nos leva, nos inclina à oração. Então, queridos,
A oração que exige fé, confiança nesse Deus que responde à minha oração, segundo o plano eterno do Senhor, deve ser experiência contínua para que eu seja continuamente alimentado na fé. Durante o tempo em que Jesus está para voltar. Em outras palavras, Jesus está dizendo: ânimo, não desistam. Eu vou voltar. Vocês não sabem quando, e Jesus vai dizer que nem ele sabe, só o Pai. Mas até lá virão dificuldades, as mais diversas. Então, aguardem a minha volta sem desistir de orar. O tempo é certo, eu vou voltar, mas não deixe de orar. Então, o exercício da oração é o renovo da fé. Orar continuamente, perseverantemente, é disciplina espiritual para o fortalecimento da fé. Sendo que a oração exige fé. Perceba, além de um tremendo privilégio poder conversar com Deus através da oração, enquanto eu faço isso, Deus vai fortalecendo a minha confiança nele e a minha fé naquilo que ele está fazendo diante de uma sociedade corrompida, de um Brasil cada vez mais injusto e corrupto. Agostinho escreveu: a fé verte em oração e o verter da oração obtém o fortalecimento da fé. Vou falar de novo. A fé verte em oração, a fé me leva a orar. E o verter da oração, o orar, me traz o fortalecimento da fé. Assim, a tentação é lançada longe, dando lugar à fé. E tão logo a tentação vai embora, a fé avança, bem como a oração. O verso 22, eu quero que você olhe aí na sua Bíblia, quando Jesus diz aos seus discípulos, parece referir-se quando os discípulos desejarem Jesus presente, ele não estará lá. Quando Jesus fala da oração de um pai que ouve, ele está dizendo que ele se faz presente. A segurança que Jesus dá aos seus discípulos é: eu estarei com vocês nesse relacionamento com o Pai de fé. E há um detalhe muito importante aqui que eu quero que você perceba. Quando Jesus começa a falar dessa sociedade onde eles vivem, onde eu e você vivemos, que parecem com a sociedade da época de Noé, verso 27. Comem, bebem, se casam, dão-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Então, do mesmo jeito que as pessoas estão vivendo e não querem saber de mim, não querem saber de Deus, eu vou voltar. E quando eu voltar, verso 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ou seja, ninguém está preocupado, ninguém está esperando. Jesus diz que vai voltar. Naquele dia, verso 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas, moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Então os discípulos perguntam: onde será isso? A pergunta dos fariseus era: quando virá o reino? A pergunta dos discípulos é: onde será isso? E Jesus responde: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. A preocupação dos discípulos é: onde que vai ser isso para a gente ver? E Jesus diz: não se preocupem, vocês verão isso claramente, vocês não perderão a manifestação divina, porque eu virei, verso 24, assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma extremidade à outra. Vai ser visível, e os meus escolhidos, os meus discípulos, verão. Uma oração persistente é necessária para uma fé saudável. Se
você quiser resumir como frase para você levar daqui, uma oração persistente é necessária para uma fé saudável, porque a fé estimula a oração, enquanto a oração fortalece a fé. Amanhã nós começamos mais uma semana de oração, a 5ª semana de oração da Igreja Presbiteriana de Brasília. É uma semana onde nós queremos nos reunir como igreja e buscar ao Senhor juntos. Queremos dedicar 1 hora, das 19h30 às 20h30, para colocar o nosso coração diante do Senhor, sermos fortalecidos por Ele. E não apenas pedirmos por nós, pelo nosso país, mas pela vinda do reino de Deus. O alcance daqueles que são eleitos e que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador, como Ele ensina os seus discípulos. É a vida de oração, meus irmãos, de intimidade com o Pai, Filho e Espírito Santo, que vai gerar confiança e dependência dEle, descanso até a volta de Jesus, porque essa volta é certa. Eu concluo dizendo que é muito fácil para mim e para você ficar desencorajado diante das lutas da vida, desse lado da eternidade. Porque aqui estamos no mundo, como afirma Paulo, que jaz no maligno. Quem governa dentro dos limites que Deus permite é o diabo. Muitas pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas vivem sob o governo do diabo. E só serão resgatadas para o reino de Deus quando ouvirem a palavra salvífica do Evangelho, que eu e você temos a responsabilidade de levar. Só que muitas vezes nós nos desanimamos. E aí a gente vive a nossa vidinha e não enfrentamos o desafio de anunciar o Evangelho para que Deus promova a salvação. E aí, Jesus, conhecendo o meu e o seu coração, diz para mim e para você, vocês devem orar sempre, nunca esmorecer, porque é aí que a fé de vocês será vivificada, e é através dessa fé vivificada que vocês pregarão o Evangelho a toda criatura. É assim que eu e você viveremos. Queridos, Jesus Cristo morreu na cruz para transportar todos os seus escolhidos, todos os que creem nele, das trevas para a luz, do reino do diabo para o reino de Deus. Se você está pensando agora naquele amigo, naquele conhecido, naquele familiar que vive de uma forma tão distante de Deus, então agora você sabe por quê. Quem reina sobre a vida dela é o diabo. Mas você sabe que é sua responsabilidade de falar para ela do Evangelho, porque é quando ela ouvir o Evangelho, pela graça de Deus e a aplicação do Espírito Santo, que ela será resgatada. Então, somente os discípulos de Jesus Cristo podem, como participantes do reino, chegar diante de Deus em oração e serem ouvidos. Eu e você temos acesso a Deus porque participamos ou somos cidadãos do reino, com a certeza de que Ele ouve, com a certeza de que a nossa fé é renovada. Então eu quero te convidar para fechar os seus olhos e falar com Ele agora. É hora de praticar aquilo que o Espírito Santo traz para nós à luz dessa palavra. Fale com Jesus agora. Peça para Ele que atenda a sua oração na sua fraqueza. Talvez a sua fraqueza seja um pecado que você não consegue vencer. E talvez você já tenha pedido muito a Deus por isso. E Jesus diz para você, continue orando, perseverantemente, continuamente, porque Deus vai ouvir prontamente. A promessa para mim e para você é que tudo aquilo que nós pedirmos, segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E você acha que não é vontade de Deus te livrar do pecado? É sim. É a vontade dEle te livrar do pecado. Então peça com fé, crendo, e continue aos pés do Senhor na intimidade com Ele, Ele vai te livrar. Você que é discípulo de Jesus, é exortado a orar sempre e nunca desanimar, nunca desistir, mas confiar e aguardar. Que preocupação você precisa colocar diante do Senhor hoje? O que tem te afligido e te desanimado, que tem te afastado de estar aos pés do Senhor, tem te impedido de estar continuamente aos pés do Senhor? É momento de orar e descansar naquele que não é um juiz iníquo, mas que é o juiz justo de toda a terra, o Deus Todo-Poderoso. Mas eu quero falar com você que ouve essa mensagem, ouviu essa palavra, mas
que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Agora você sabe qual reino você pertence. Todos nós, todo ser humano pertence a um dos dois. Para que você saia, seja livre do domínio do diabo sobre a sua vida e seja transportado para o reino de Deus, da graça, do amor, da misericórdia, do perdão, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa abandonar sua pretensa confiança no mérito pessoal e reconhecer que o reino que você domina, sua casa, sua vida, não é nada diante do reino de Deus. Você acha que tem um reino, mas você está debaixo do reino de Satanás. Então, confesse que você não tem forças. Entregue a sua vida a Cristo e você será levado para o reino de Deus, o reino do Filho do seu amor. O convite de Jesus é para você se entregar. Só se entregar. Confesse seu pecado, entregue a sua vida e o Senhor Jesus reinará sobre você, guiando os seus passos, preenchendo o seu ser, dando significado à sua existência. A oração que agrada a Deus é a oração de um coração que se sente miserável na presença de Deus. Se sente muito longe daquilo que Deus preparou para ser. É um coração humilde, um coração que está sempre reconhecendo que precisa de Deus. Diz o Senhor: mas o homem para quem olharei é este, o aflito, o abatido de espírito e que treme da minha palavra. Se a palavra falou fundo ao seu coração, te faz tremer diante desse Deus, impactou a sua vida como você orou no início, quebrantado, coloque sua vida diante do Senhor. Pai, nós louvamos-te por tua graça, maravilhosa graça. Ela nos resgatou, nós, discípulos de Jesus, do reino das trevas para o reino da luz. Louvado seja o teu nome. Vamos participar da ceia numa clara declaração disso. Somos teus, vivemos na luz. Ah, Pai, mas quantos ainda permanecem em trevas? Queremos ser esses luzeiros, levar o Evangelho a todas essas pessoas. Senhor, nos ensine a descansar em Ti, a sermos perseverantes na oração. Inclina o nosso coração a Ti, a nunca desanimarmos. Pai, traga-nos aqui essa semana, discípulos ou não discípulos de Jesus, para que tenhamos um momento de aprendizado, de comunhão, e aqueles que ainda não são discípulos, traga-os aqui, ó Pai, para ouvirem a Tua palavra e se dobrarem diante do Senhor. A nossa alegria está em viver contigo, na Tua presença, em servir ao Senhor, como o salmista nos diz. Queremos servir ao Senhor, porque somente no Senhor nós temos alegria. Ó Deus, aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador nessa noite ou nessa hora quando ouvem essa mensagem, que sejam conduzidos e discipulados por Jesus, sejam levados a uma igreja ou para essa igreja, para que possam desfrutar das bênçãos do reino do Senhor. Assim nós pedimos e assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.